Olá! O corpo da gente tem mais de 70 trilhões de células e o número também é ainda muito elevado de mistérios. Mas pode ser que boa parte das respostas às muitas perguntas da ciência estejam em células, digamos, especiais dos seres vivos, as chamadas células-tronco, capazes de se transformar e de se adaptar a diferentes partes do corpo humano. Então pensa numa pessoa como um grande quebra-cabeça. Cada célula é uma peça nesse jogo. E se uma delas se danificar? Essa aqui, comprometida por uma doença, por exemplo. No lugar dela, entraria uma peça coringa. Essa é a célula-tronco. O Globo Universidade de hoje está no Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Juntos nós vamos entender melhor a importância dessas células para a ciência e particularmente para a medicina. E você vai ver que a luz para o tratamento de algumas doenças está bem antes do fim do túnel. No coração, os esforços para substituir os tecidos que morreram depois do infarto por novas células cardíacas. No cérebro, a esperança de usar a medula óssea para recuperar áreas danificadas depois de um derrame. E no laboratório, a brasileira que foi da física à biologia e se tornou uma das pioneiras na pesquisa com células-tronco no país. O Globo Universidade está no ar. Um hospital. É aqui onde os estudos com células-tronco vão fazer a diferença. A esperança é que algumas doenças sejam atacadas com armas mais potentes e outras combatidas pela primeira vez, uma revolução para os pacientes. Mas se o fim é o hospital, o começo também é. No da Universidade Federal do Rio de Janeiro fica uma das duas sedes do LANCE, o Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, ligado ao Instituto de Ciências Biológicas. Dividido entre Rio e São Paulo, o LANCE é responsável pelos maiores avanços brasileiros nas pesquisas com células-tronco. E sua equipe multidisciplinar, formada por médicos, biólogos, engenheiros químicos e outros profissionais, extrai, cultiva, multiplica e estuda a fundo essas células tão poderosas. O objeto de estudo do LANCE é tido como uma das grandes promessas da ciência, diretamente ligada ao futuro da medicina. A célula-tronco consegue se duplicar em outra igual a ela ou se transformar em diversas células diferentes do nosso organismo, na verdade, em praticamente todas. Isso abre inúmeros caminhos para a pesquisa, porque imagina o que é estudar um corpo inteiro a partir de uma única célula. Mas esses avanços, em contrapartida, motivaram também algumas discussões éticas. E a pessoa ideal para tirar todas as nossas dúvidas a respeito de células-tronco é o professor Stevens Rein, coordenador do LANCE e precursor dos estudos com células-tronco embrionárias aqui no Brasil. Professor, quando a gente fala em células-tronco, na verdade a gente está falando em diferentes tipos de células, né? Que tipos são esses? Bom, as células-tronco elas podem ser definidas de acordo com a capacidade que elas têm de gerar outros tipos celulares mais especializados. Então a gente tem as chamadas células pluripotentes, que são justamente as células-tronco embrionárias, que podem dar origem em qualquer tecido, qualquer célula do nosso corpo. E tem também as chamadas células multipotentes. Essas têm uma capacidade de diferenciação, de formar outras células menor e normalmente associado ao local de onde elas são retiradas. Então, por exemplo, uma célula-tronco de medula óssea, ela dá origem a células do sangue. Uma célula-tronco neural do cérebro vai dar origem a neurônios e outros tipos celulares do cérebro. Aqui no LANCE vocês trabalham justamente com as pluripotentes. E da natureza a gente tem as embrionárias, como você falou, mas também tem um outro tipo aí produzido em laboratório, né? Que célula é essa? Sim, então as embrionárias são derivadas de embriões, 5 a 7 dias após a fertilização in vitro. E outro tipo é a chamada célula-tronco de pluripotência induzida, ou célula reprogramada. A IPS, que é, né? IPS é a sigla que é usada para definir esse tipo de célula. E a ideia dessa célula é você poder pegar, por exemplo, uma biópsia de pele, uma célula adulta, e reprogramar essa célula e fazer com que ela passe a se transformar ou passe a responder como uma célula embrionária.
E falando das células-tronco embrionárias e entrando aí na polêmica que elas já geraram, que ainda geram, que é com relação à retirada de células-tronco de um embrião, que interrompe o desenvolvimento daquele embrião e para alguns isso seria um atentado à vida. Mas as pesquisas no Brasil são regulamentadas pela Lei de Biossegurança. E o que essa lei garante em relação à vida? A Lei de Biossegurança ela garante que os embriões que vão ser utilizados para pesquisa são embriões que seriam eventualmente descartados. Eles nunca seriam utilizados ou seriam reimplantados no útero materno, no caso do que a gente chama de bebê de proveta. No caso da lei, ela define que os embriões têm que estar guardados há pelo menos 3 anos e você tem que ter autorização dos genitores para que eles sejam doados para a pesquisa. E professor, falando agora dos tratamentos médicos, o que hoje já é realizado com células-tronco? O único tratamento médico real com células-tronco é o que está relacionado com o transplante de medula óssea, principalmente para doenças do sangue e do tipo leucemia. Basicamente todo o resto dos procedimentos que envolvem células-tronco são ainda testes clínicos. São estudos que estão em andamento em várias partes do mundo, estão buscando comprovar a segurança e eficácia da utilização dessas células para tratar diferentes doenças, que incluem diabetes, doenças do coração, doenças do cérebro, entre outras. A gente tem 200 e tantos tipos de células no corpo, cada uma delas com uma peculiaridade específica. Então, uma das grandes questões é você identificar qual é a receita que você precisa para convencer uma célula que pode virar qualquer coisa a virar exatamente aquilo que você quer. Então, já há alguns que a gente chama de protocolos ou receitas para que isso aconteça. Professor, quantos embriões, no caso das células-tronco embrionárias, são necessários para se desenvolver uma pesquisa, em termos de quantidade de células-tronco geradas, o poder de multiplicação dessas células, como é que é isso? Essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, está acontecendo nesse momento um estudo clínico, um teste de segurança de aplicação de células-tronco embrionárias em pacientes com lesão medular, isso nos Estados Unidos. Primeiro essa metodologia foi testada em 200 ratos, depois não sei quantos camundongos e agora em alguns pacientes. Quantos embriões você acha que foram utilizados nessa pesquisa? Muitos. Não, na verdade foi só um embrião. Quer dizer, a partir daquele embrião você retirou células da massa celular interna e você produziu quantidades praticamente infinitas dessas células que são utilizadas nessas pesquisas dessa empresa americana e também no nosso laboratório e em centenas de outros laboratórios do mundo. Então, o número de embriões que é utilizado para essas pesquisas é pequeno. O que a gente depois consegue fazer é reproduzir as células que foram retiradas dali e aí de uma maneira indefinida. Para isso, os pesquisadores usam técnicas de bioengenharia e em poucos dias fazem uma célula virar 40. Resultado, bilhões de células-tronco armazenadas para estudo. A gente volta já já. Minha dica para quem quer trabalhar na pesquisa com células-tronco é estudar, ingressar no curso universitário e procurar os laboratórios que trabalham com isso, porque existem inúmeras oportunidades para se pesquisar nessa área no Brasil nesse momento. Os investimentos estão sendo grandes para esse tipo de pesquisa e eu acho que tem espaço para todo mundo para a gente desenvolver mais conhecimento nessa área que é super importante nesse momento. Meu nome é Rosália Mendes Otero, sou professora de Biofísica e Fisiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha atividade de pesquisa tem por objetivo avaliar a utilização de células-tronco em doenças neurológicas. Uma das pesquisas que nós estamos fazendo utiliza células-tronco de medula óssea para tratar o AVC, que é o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. Nesse caso, nós utilizamos as células de medula óssea não para regenerar ou substituir os neurônios, as células do cérebro que morreram com AVC, mas sim para ajudar aquela lesão, aquele tecido danificado a se recuperar. Uma das primeiras questões que nós tínhamos que responder é se a célula de medula óssea, uma vez injetada na corrente sanguínea, consegue chegar até a área lesada no cérebro. Para responder isso, nós marcamos essas células com marcador radioativo e depois nós visualizamos essas células através de um equipamento que consegue ler a localização daquela radioatividade. Nos modelos animais de AVC, nós injetamos células-tronco de medula óssea e mostramos duas coisas. Uma, de que o animal consegue recuperar o uso da pata afetada, e a segunda, que essas células marcadas se localizam preferencialmente no local do AVC.
Nos pacientes, nos estudos clínicos, nós também injetamos células marcadas e mostramos que, semelhante ao que ocorre no modelo animal, as células migram para o local do AVC. Agora, no estudo fase 2, nós vamos avaliar se essas células que migraram para o local do AVC, elas também trazem uma melhora na recuperação funcional desses pacientes. Se mostrar que os pacientes tratados tiveram uma melhora maior do que os não tratados, isso poderá vir ser uma terapia aceita pela comunidade médica. Nós esperamos, nos próximos 2 anos, concluir o estudo clínico com os pacientes. Esperamos que essas células realmente mostrem que trazem um benefício aos pacientes do AVC e, com isso, contribuir não só para a saúde dos pacientes, como para o sistema público de saúde do país.